Nunca se produziu tanto documentário no Brasil e no mundo. O gênero, espelho fiel da nossa realidade, continua criativo e democrático. Foi isso que se viu na 21ª edição do Festival É Tudo Verdade. Historicamente, o documentário foi e tem sido uma narrativa cinematográfica que consegue reagir com maior urgência ao que está acontecendo no mundo, né? Isso não quer dizer que seja a única forma que reage, é o que reaja melhor. Você poder, hoje em dia, ligar uma câmera e sair para captar o que está acontecendo no mundo, editar isso rapidamente e dar uma forma para isso, o documentário acaba sendo talvez o espelho mais imediato que a gente tem do que está acontecendo no mundo. Entre os 85 títulos de 26 países exibidos no É Tudo Verdade, 7 eram produções nacionais que participaram da competição brasileira de longas e médias metragens. Jonas, vai ter espetáculo? Eu tô perguntando, menino. Então, Jonas e Circo Sem Lona é um filme sobre Jonas, né? Um menino na época, com 13 anos, que vem de uma família bem tradicional de circo itinerante lá na Bahia, mas a família dele abandonou o circo, se estabeleceu em Salvador, né, na região metropolitana, e ele nunca se acostumou com essa vida fora do circo. Então ele inventou o próprio circo dele no quintal de casa. E aí ele ensinou os meninos da vizinhança a serem artistas. O circo começou a ir super bem, né? O público da vizinhança ia, pagava as entradas, até que a adolescência entrou com tudo na vida dele, entraram outros conflitos, e o filme fala, né, dessa trajetória, do que é que a gente faz com os sonhos quando a gente cresce. Todas as contradições do ex-presidente Getúlio Vargas estão presentes no documentário Imagens do Estado Novo, 1937 a 45. Por que o interesse por esse tema? Na verdade, é a continuação de um projeto antigo, né? O 4º capítulo, de certa forma, de uma série que nós começamos a fazer sobre a Revolução de 30. Fizemos 32, a Guerra Civil, depois 35, os levantes comunistas. A gente vem vindo na esperança de chegar aos dias de hoje. Dessa vez, Escorel optou por trabalhar só com material de arquivo e assumiu a narração da história. De fato, esse filme tem uma diferença em relação aos outros 3 capítulos. Acho que a fórmula do documentário baseado em depoimentos é uma fórmula que está muito desgastada. Virou uma espécie de facilitário em que se entrevista muita gente, se recorta essas entrevistas e pronto, se faz um documentário. E o fato de eu mesmo ter finalmente criado coragem para narrar é um pouco para dar a ideia de uma visão mais pessoal de quem está fazendo o filme. O nosso Canal Brasil é coprodutor dos outros 5 documentários que competiram nessa categoria. Pura mediana, gosto muito de fulana, mas cicrana quem me quer. Sou brasileiro. Cacaso na Corda Bamba, de José Joaquim Salles e PH Souza, resgata a trajetória de Antônio Carlos Brito, um dos líderes do movimento da poesia marginal na luta do mimeógrafo contra a censura da ditadura militar nos anos 70. Olha, o Galeria F é um filme, quer dizer, o meu segundo filme com a temática da ditadura militar. Agora, esse é um filme de uma pessoa, uma biografia de um preso político que foi condenado à morte na época e depois de 9 anos de prisão ele conseguiu fugir. E o filme é a história dessa fuga. Então ele vai junto com o filho percorrer os lugares por onde ele se escondeu há quase 40 anos. O meu cinema, se é que eu posso chamar assim, é um cinema no tempo presente. Então me interessa o hoje e o passado entra na medida em que ele volta como lembrança e como impressões sensíveis. Não é um filme político no sentido de querer politizar as pessoas ou de querer defender uma tese. Na verdade, eu busco o humano, o pessoal, o íntimo desses personagens, quem eles são hoje e o que ficou do passado. O futebol de Sérgio Oxman testemunha o reencontro de pai e filho após 20 anos durante a Copa de 2014 no Brasil. Simão, quem vai ganhar a Copa? Alemanha.
Os irmãos Vladimir e Walter Carvalho dirigiram as outras 2 coproduções do Canal Brasil que estavam em competição. Ambos retrataram artistas em seus filmes. Cícero Dias, o compadre de Picasso, é o nome do longa de Vladimir Carvalho. É uma trajetória de vida, entendeu? Desde o menino de engenho até aquele artista que se projeta em Paris, vai viver em Paris a maior parte do seu tempo de vida. Então é quase que uma resenha do Cícero, para não dizer um perfil do Cícero, porque biografia não é, porque biografia é uma outra coisa. Mas é um perfil, é uma apresentação do Cícero, inclusive para as novas gerações que talvez desconheçam muitas vezes. Por isso que eu digo que é um pouco sobre o nascimento do novo, as forças do parto, né? Como se fosse um parto doloroso. Nasceu o novo, que é o modernismo no Brasil. Pátria Celeste, pátria, isso é uma pátria. O É Tudo Verdade também faz parte da minha história. E esse ano eu me felicito porque eu fui incluído na seleção oficial. Isso para mim não tem nada mais honroso para mim, né? E ainda mais na companhia do meu irmão, não tem a menor competição, eu fico orgulhosíssimo, porque para mim ele é uma espécie de ídolo, ele é meu irmão mais novo. Fico feliz de saber que ele está também no É Tudo Verdade, está ao meu lado. Eu fui fazer cinema, eu só entrei para esse mundo do cinema por causa do meu irmão. E o meu irmão me ensinou tudo. E o meu irmão me ensina até hoje. O meu irmão é um cara que me empurrou para a vida, além da vida de cinema. É uma convergência de encontros nesse festival. Você vê que até isso é verdade, não é tudo verdade. O meu filme chama Manter a Linha da Cordilheira Sem o Desmaio da Planície. É um filme com um poeta chamado Armando Freitas Filho. Eu resolvi matar uma grande curiosidade, que é saber como vive um poeta. Enfim, esse filme, ele não é nada demais, é uma declaração de amor ao poeta. A arte, em geral, é feita desses achados, compreende? Desses achados, desses insights, dessas pegadas assim. Ninguém tira do Canal Brasil a importância de ser a janela do cinema brasileiro, né? Mas não basta ser janela, e eu acho que o Canal Brasil reconhece essa tese e se engaja diretamente de uma maneira mais ousada no cenário audiovisual no momento em que ele está coproduzindo os filmes, como ele está fazendo com esses títulos que estão no É Tudo Verdade. É um justo reconhecimento para o Canal Brasil que ele esteja tão presente no festival neste ano. Eu espero que esteja presente não só no É Tudo Verdade, como em muitos outros festivais no Brasil, e não só nesse ano, mas também em vários anos por vir. As coproduções do Canal Brasil também marcaram presença nas mostras paralelas do Festival É Tudo Verdade. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza? Lampião da Esquina conta a história do primeiro jornal brasileiro a retratar o ponto de vista dos homossexuais sobre diversas questões. Criado em 1978, o Lampião reuniu jornalistas e escritores do Rio e de São Paulo. O Lampião fala sobre questões que a gente está discutindo até hoje. Ele fala sobre aborto, sobre feminismo, movimento de mulheres, machismo, racismo, que são questões que a gente ainda não superou, que a gente ainda está falando sobre, que a gente ainda está discutindo. E principalmente o Lampião traz uma discussão sobre mídia, que é muito importante no nosso país, que é uma mídia que traga um olhar alternativo, quando você tem os meios de comunicação de massa muito concentrados, como nós temos no Brasil. Então o Lampião propõe isso, e isso é muito importante. O Deserto do Deserto é um filme sobre o drama e a saga do povo saharaui, do Saara Ocidental. É um país e um povo que foi invadido pelo Marrocos há 40 anos. Então a gente esteve lá e acompanhamos durante um mês o modo de vida deles, e tanto em campos de refugiados na Argélia como no deserto do Saara. É um filme mais poético. Não somos periodistas, somos artistas plásticos, pero hablamos de esta película muy cerca de la gente. Hay entrevistas, pero no hay autoridades. Foi uma experiência muito intensa para a gente e espero que a gente possa, com o filme, mostrar um pouco desse drama e dessa injustiça que ainda existe aí. O Homem que Matou John Wayne, de Diogo Oliveira e Bruno Laet, apresenta a vida, a obra e as ideias do cineasta Rui Guerra. Então, o filme se baseia em três continentes,
na África, na América e na Europa, por onde o Rui circulou. As entrevistas são com pessoas que marcaram o Rui em determinadas linguagens e tempos. Só que o filme é feito baseado numa longa entrevista do Rui, que é dividida. Uma parte ficcional que a gente criou um labirinto no estúdio para devagar e ver as ideias do Rui. E filmes do Rui que são misturados com o nosso filme, fazendo um corpo só. Então, na verdade, é isso. Como disse antes, é uma viagem sobre as ideias do Rui sobre arte, cinema e a nossa visão, nós da equipe toda, a nossa visão imagética sobre o trabalho do Rui. Depois de vencer 3 edições do festival, o documentarista Carlos Nader ganhou uma retrospectiva da sua obra, que contou com a exibição de 12 filmes. É claro que é uma homenagem ao Carlos Nader. E é claro que ele faz por merecer, não essa, como todas as homenagens, porque ele é um dos principais artistas em atividade no Brasil hoje. É impressionante um autor de pouco mais de 50 anos já ter uma obra como essa para apresentar para a gente. Eu fiquei super contente. O recorte é bem assim representativo, tem filmes, tem meu primeiro filme, que é o Beijoqueiro, foi em 92 e ele está aqui agora. Então tem desde ele até o último, que é o filme do Leonilson, né, A Paixão de J.L. Então é uma mostra bacana do que eu fiz, assim, é uma mostra representativa. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho! Na próxima edição do Cine Jornal, você vai conhecer os curtas e longas vencedores do É Tudo Verdade 2016. Não perca!